Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Passando para compartilhar uma palavra com a igreja nesse domingo, dia 12, onde nós comemoramos o domingo da ressurreição. Que seja uma noite de reflexão, saber que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Antes eu gostaria de agradecer aos irmãos do Projeto Missão Vida pela contribuição no dia de hoje, dos alimentos que conseguimos arrecadar. Nós já distribuímos para algumas famílias, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de ser igreja. Nós não podemos estar na igreja, porque vivemos dias difíceis de isolamento social, mas isso não pode nos impedir, nem nos impede de sermos igreja, de mostrarmos o nosso amor. E isso é ser igreja. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Lucas escreveu no capítulo 24, sobre a ressurreição. E diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram a sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive. Aleluias. Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Que nesse dia as palavras de Jesus possam ecoar dentro de você, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Mas aquelas mulheres, elas foram no sepulcro no dia de domingo, porque no sábado eles descansavam, eles tinham que obedecer à lei de guardar o sábado. Eles ainda não entendiam que o Senhor do sábado havia ressuscitado. Aquelas mulheres ainda não entendiam, mas quando elas chegam no domingo, nas primeiras horas, não encontram o corpo, porque foram buscar um Jesus que havia morrido na sexta-feira. Elas ainda estavam vivendo a sexta-feira, não o domingo da ressurreição. É isso que Deus tem para mim e para você. Uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Mas muitas das vezes nós insistimos em voltar para viver coisas que não são coisas de vida. Nós temos que viver aquilo que Lamentações declara no capítulo 3, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E hoje, dia 12, domingo da ressurreição, que as palavras do Senhor Jesus possam te trazer esperança. Mais à frente, ainda no capítulo 24 de Lucas, no versículo 13, fala de dois homens, dois discípulos de Jesus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos dele estavam impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? O que você fala enquanto caminha? Na caminhada da vida, o que enche o seu coração? Será que você ainda está trazendo coisas no seu coração que não cabem mais para um filho e para uma filha de Deus?
porque aqueles discípulos, eles estavam tristes, entristecidos, porque a esperança para eles havia morrido. Apesar das palavras de Jesus, eles não conseguiram viver o sobrenatural de Deus. E às vezes nós nos perdemos na caminhada. Às vezes nós deixamos de viver a plenitude do que Deus tem para nós. Mas graças a Deus, que a graça salvadora não é limitada às limitações humanas. E ele vai com aqueles discípulos e começa a caminhar com ele. E continua dizendo: eles pararam com o rosto entristecido. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? Jesus perguntou, eles não sabiam que era Jesus, mas perguntou-lhe: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já é quase findado. Então ele entrou para ficar com eles. Quando a noite vem, quando a esperança se escoa entre os nossos dedos, nós temos a oportunidade, porque Jesus, ele, apesar, de ter ressuscitado, o seu grande amor por nós continua, porque ele falou: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele hoje está assentado à destra do Pai, ele veio nos buscar, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e também testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aquele clamor daqueles homens: fique conosco. Deus conhece o seu coração, ele conhece a sua vida, mas ele espera que você o convide a entrar. Apocalipse 3:20, ele fala para uma igreja: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, me assentarei à mesa e cearei com ele. Que nesse domingo da ressurreição nós possamos viver uma vida de relacionamento com Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Desde o Éden, a palavra de Deus diz no livro de Gênesis que na viração do dia ele vinha conversar com Adão. E quando Adão pecou, o Senhor veio conversar com ele. Ele se escondeu, mas o Senhor veio. Deus, ele está onde sempre esteve, com amor, com a sua graça, a nos alcançar a cada dia, porque ele nos amou primeiro. E aqueles discípulos
do caminho de Emaús, no verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Que nessa noite os seus olhos possam ser abertos para que a revelação de tudo que Deus tem para a sua vida você possa viver a cada dia. Porque o nosso Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Nós podemos nos assentar à mesa. A palavra de Deus diz, quando é instituída a primeira Páscoa, em Êxodo capítulo 12, o cordeiro tem que ser levado para dentro de casa. Hoje nós vivemos essas medidas de isolamento, mas o cordeiro tem que ser levado para dentro de casa. Nós podemos ser igreja nesses momentos, enquanto não podemos estar reunidos na igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que os olhos do Pai estão sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Senhor, nós queremos ser achados por Ti. Nós podemos viver esse momento de comunhão, como nós estamos dizendo em Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. Algumas partes do cordeiro têm que ser comida, a cabeça, as vísceras, que haja em nós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, mas também o sangue tinha que ser levado e passado nas vergas e no umbral da porta, para que todos que passassem ali, além do anjo da morte, nós possamos testemunhar na nossa casa que o Senhor Jesus habita em nós e que o Senhor possa te livrar nesses dias de todo mal. O que nós temos que fazer, Ele não vai fazer. O sangue do Cordeiro tinha que ser passado por cada um que morava naquela casa. É uma aliança. O Senhor Jesus, Ele não fez um contrato comigo, com você. Ele fez uma aliança de sangue. A nova aliança no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vem nos buscar, pois Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Que apesar de dia de luta, dias de dificuldade que o nosso Brasil está passando, nós possamos orar pelos nossos governantes, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos ministros, e orar por todo mundo, por aqueles que sofrem, que choram, perdas de parentes, que estão nos hospitais. Que o Jesus Cristo ressuscitado tenha misericórdia de cada um de nós e que a vida que Ele conquistou na cruz, Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, nós possamos viver em toda a plenitude. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.